gente querida, irmãos e irmãs na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos versículos marcantes da Reforma Protestante é o de Romanos 1,17, que nos diz: a pessoa justa viverá por fé. O justo vive pela fé. É pela fé que nós nos reunimos neste encontro, mesmo que de forma virtual, para celebrarmos a Reforma Protestante. Celebramos hoje com alegria, pois somos agraciados constantemente pelo nosso Deus. Celebramos com alegria porque somos o povo de Deus. Celebramos com alegria porque pela fé vivemos, nos movemos e existimos. Que nós tenhamos um encontro assim abençoado. Nós estamos aqui reunidos porque Deus nos chama. Estamos aqui reunidos porque queremos ouvir da sua palavra. Mas acima de tudo, nos reunimos em nome e na presença do nosso Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ouçamos o louvor do nosso coral. Amen.
convido para nos unirmos em oração. Deus de amor e de bondade, renovador da vida e único reformador da Igreja. Que bom que ao longo dos tempos, Tu sempre enviastes pessoas que são chamadas a Te servir, pessoas que dão testemunho de libertação pela graça. Continua, querido Deus, a chamar pessoas testemunhas do Teu serviço, para que continue a renovação da reforma, para que cresçamos mais profundamente na comunhão da Tua Igreja. Também Te pedimos, querido Deus, que em tempos de tanta confusão espiritual, em que novas igrejas e centenas de crenças surgem a cada momento, que estejamos todos guiados pela Tua verdade, para que possamos permanecer firmes e viver com alegria o Teu Evangelho da graça. Orienta-nos, ó Deus, é o que nós Te pedimos agora também, quando vamos ouvir da Tua Santa Palavra. Que ela fortaleça a nossa fé, a nossa esperança e a nossa certeza de que somos agraciados por Ti, querido Deus. Ajuda-nos na pregação clara e pura da palavra. Por isso, livra-nos, ó Deus, de todas as coisas que possam nos afastar da comunhão e da compreensão do Teu querer. Tudo isso nós Te pedimos em nome do Teu Filho, Cristo Jesus, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Em preparação para ouvirmos da Palavra de Deus, nós queremos ouvir mais uma vez o nosso coral cantando. Querida comunidade, queridos irmãos e irmãs na fé, para este culto especial dos 504 anos da Reforma Protestante, trago a vocês
a passagem bíblica de Mateus, o capítulo 5, os versículos 1 até 12. Texto fundamental para nós e muito conhecido, pois faz parte do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, e quer nos fazer refletir neste final de semana. Ali diz o seguinte: quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Repito, quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e começou a ensiná-los. Jesus disse: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições, pois por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Até aqui, a passagem do início do Sermão da Montanha, e eu repito o versículo 1. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que é Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas vocês, hoje e para sempre. Amém. Querida Paróquia Evangélica de Indaial, queridos irmãos e irmãs na fé, querida comunidade reunida aí, em casa, ao lado das pessoas que ama, ao lado de quem vocês querem bem. 504 anos da Reforma Protestante. 504 anos para a gente falar em tão pouco tempo, numa pregação de 5, 10, 15 minutos. É um dia festivo, é um dia para celebrarmos, é um dia que merece nós refletirmos e pensarmos sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Falando em pregação, algum tempo eu li que Martinho Lutero considerava 40 minutos um bom tempo para pregação. Então eu prometo que eu não vou falar mais do que 40 minutos no dia de hoje. Antes de ingressarmos especificamente no texto da pregação ou do evangelho que nós acabamos de ouvir, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Não sei com quem você está. Talvez esteja aí sozinho em sua casa. Talvez esteja acompanhado. Talvez assistindo na TV, via YouTube. Talvez esteja assistindo e as pessoas ao seu redor nem saibam que você está de fone de ouvido. Independente de como você está sentindo. Como você está participando deste culto? Quero perguntar a vocês. Vocês conviveram com pessoas hoje? Estão convivendo com pessoas hoje? Vocês já repararam? Vocês já viram as pessoas que estão ao redor de vocês? Sim? Não? Talvez? Quem teve a oportunidade de ver as pessoas, que bom. Quem não teve, veja as pessoas agora. Vejam as pessoas que estão ao redor de vocês. Viram? Prestaram atenção nelas? Viram mesmo quem está ao redor de vocês ou somente olharam para essas pessoas? O que é que vocês fizeram? Olhem para essa pessoa, mas veja ela. Olhe nos olhos. Olhe no sorriso. Olhe nas lágrimas.
Olhe e pense e preste atenção no que essas pessoas venceram e onde foi que elas perderam. Vejam pessoas que lutaram até o fim ou que desistiram mesmo antes de começar. Vejam nas pessoas. Pessoas bem-aventuradas, pessoas felizes, como diz o texto bíblico, assim como você, assim como eu, assim como nós. Pessoas que se alegraram e sofreram, pessoas que se alegram e que sofrem, pessoas que buscam a maior bem-aventurança. Vocês devem estar pensando, o pastor ficou doido. Fazendo eu ficar olhando para os outros agora, ao invés de me trazer uma mensagem? Por que é que eu fiz isso? Eu fiz com que vocês olhassem para as pessoas ao redor de vocês, porque antes de nós, outros também olharam e viram, compreenderam e se colocaram no lugar do próximo. Tentaram compreender o que é que a pessoa estava sentindo. Uma dessas pessoas que fez isso foi o próprio Jesus Cristo. A passagem bíblica que nós acabamos de ouvir é o início do Sermão da Montanha, como eu já citei. Geralmente, a gente se atém às bem-aventuranças. Felizes são aqueles que, pois... Bem-aventurados são os que, pois... Mas hoje eu não quero que a gente se atenha a esta parte do texto. Essa parte é muito bonita e é considerada por muitas pessoas como um dos principais, se não o centro da mensagem que Jesus Cristo veio trazer. Até o hindu Mahatma Gandhi, que não era seguidor de Jesus, disse que se dos ensinamentos de Jesus ficassem apenas os extratos do Sermão do Monte, teríamos condições de pautar a nossa conduta para nos relacionar bem em sociedade. Se toda a literatura ocidental se perdesse e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Mahatma Gandhi, nem cristão ele era. E aí eu pergunto a vocês, o que é que faz desse texto um texto tão especial? Qual foi a divina inspiração de Jesus ao proferir aquelas palavras para os seus discípulos e numerosa multidão? Para mim, a divina inspiração de Jesus está no início do texto, antes mesmo das bem-aventuranças. Quando diz nos versículos 1 e 2, quando Jesus viu a grande multidão, subiu no monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Prestaram atenção? O texto inicia dizendo que quando Jesus viu a grande multidão. Não diz que Jesus olhou, não diz que Jesus percebeu ou reparou. Diz que ele viu. E eu acho que é aí que está o grande segredo desta, que é considerada uma das mais importantes pregações de Jesus. O fato dele ter visto é o que fez a diferença. Ver aqui, não somente como nós estamos olhando agora para a tela do celular ou para a tela da TV. Ver significa muito mais do que isso. É mais profundo, é mais intenso. Jesus, ao ver aquela multidão, a viu em sua integridade, com todas as suas marcas, com suas cargas, com os pesos e com as alegrias que cada uma daquelas pessoas tinha. E ao ver aquela multidão, ele fez com que seus olhos o ajudassem a enxergar, mas acima de tudo, ao ver aquela multidão, Jesus viu com o seu coração. E isso o ajudou a sentir o que era necessário ser dito para aquelas pessoas. Sentir que cada uma daquelas pessoas passavam pelas mais variadas situações e formas de alegria e de sofrimento. Jesus os viu na sua integridade, cada uma daquelas pessoas. Jesus nota a pobreza espiritual, a tristeza, a humildade, a ânsia pela justiça, a presença da misericórdia, a pureza de coração, a busca pela paz e o medo da perseguição. Tudo o que relata depois nas bem-aventuranças. Jesus vê não somente a presença daquelas pessoas, Jesus vê a essência delas e tudo que elas fizeram para estar ali buscando a Cristo,
naquela montanha. Ver ao próximo em sua integridade. Não somente olhar para o próximo, mas ver o próximo também com o coração. Isto é o que fez toda a diferença na palavra e na ação de Jesus Cristo. Especialmente no texto de hoje. Este eu acho que é o maior exemplo que ele nos deixa. Porém, não somente Jesus nos deixa este belo testemunho. Martinho Lutero, por volta de 1500 anos depois de Jesus atuar, de Jesus ter olhado para a essência daquelas pessoas, Martinho Lutero também, na Idade Média, viu o medo que as pessoas tinham de Deus, no temor da condenação, na exploração financeira realizada sobre as pessoas mais pobres. Ali, Lutero vê o sofrimento do povo de Deus e, mais uma vez, anuncia uma mensagem, não só a partir do que os olhos veem, mas principalmente a partir do que o coração sente. Jesus Cristo anunciou a sua mensagem a partir de uma nova perspectiva, que era o cuidado com a pessoa de forma integral, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente falando. Lutero rememorou esta maneira cristã de ver o próximo em seu sofrimento, rememorou essa maneira cristã de amparar a quem necessitava com uma mensagem que liberta e agracia os filhos e filhas de Deus. Querida comunidade, hoje estamos comemorando os 504 anos dessa redescoberta de Lutero e acho que chegou a nossa vez de tirar um pouco do que esconde às vezes os nossos olhos. Tirar um pouco deste pano que às vezes nos tapa a visão e começarmos a de fato ver as pessoas. Não como números ou como pessoas solitárias neste mundo. Acho que chegou o tempo, mais uma vez, de realmente vermos as pessoas, vermos as suas necessidades como seres humanos, e não somente como alguém que vai na igreja comigo, alguém que faz parte da minha comunidade, alguém que senta no meu lado nos bancos. Ver na sua integridade. Não somente olhar como alguém que mora comigo, alguém que trabalha comigo, alguém que eu encontrei na rua, alguém. Acho que mais uma vez chegou a época de descobrirmos que os nossos olhos servem para ver e não somente para olhar. Os nossos olhos servem para olharmos ao nosso redor e vermos as pessoas, vermos as suas necessidades, não vermos somente porque nos interessamos por alguém, por qual, por quê, mas simplesmente o que é necessário para todas as pessoas ao nosso redor e no mundo terem vida e vida em abundância. Jesus veio num tempo em que o seu povo era explorado pelo Império Romano, os governantes de sua época. Ele iniciou uma reforma sem precedentes que mudou o mundo permanentemente. Lutero atuou num tempo em que o seu povo era explorado pela igreja da época. Ele iniciou uma reforma sem precedentes que mudou o mundo permanentemente. Nós estamos vivendo num tempo em que nós, enquanto nação, nós, enquanto povo, estamos sendo explorados. Impostos sobre impostos que jamais surgem em nossos hospitais, nas nossas estradas. Inflação descontrolada, gasolina explodindo no preço. Alto, inalcançável custo de vida para a maioria das pessoas. Igrejas que estão enganando e explorando mais uma vez, como acontecia 504 anos atrás. Pessoas que só pensam no lucro e se esquecem de cuidar da bendita criação de Deus que é posta sob nossa responsabilidade. Pessoas morrem de fome, pessoas morrem de sede, pessoas estão morrendo nos corredores dos hospitais e nós estamos só olhando. Não estamos vendo tudo isso que está acontecendo. Será que não é chegada a hora de nós, enquanto nação,
Iniciarmos mais uma vez uma reforma sem precedentes? Será que não é chegada a hora de nós, mais uma vez, rebuscarmos nas bases da nossa fé, nas Escrituras Sagradas, nos fundamentos que Lutero dali tirou, o nosso verdadeiro espírito de pessoas reformadoras e que querem fazer a diferença neste mundo, assim como fez Jesus Cristo, assim como fez Lutero? Será que não é chegada a hora de nós iniciarmos mais uma vez uma reforma sem precedentes que mude o mundo permanentemente? Será que não é chegada a nossa hora de fato, vermos as pessoas? Que Deus nos ajude a fazermos a diferença e fazermos diferente, iniciando mais uma vez, ou reiniciando, uma reforma começada por Cristo, continuada por Lutero e hoje colocada nas nossas mãos. Que Deus nos ajude, hoje e sempre. Amém. Para encerrar a nossa celebração, nós queremos nos dirigir a Deus em oração. Oremos. Amado Deus e Pai, o dia de hoje nos lembra que somente a Escritura é básica para a fé, que somente pela Tua graça somos salvos, que somente Cristo nos salva e que somente pela fé recebemos a salvação. Obrigado, Senhor, por sabermos que a salvação não depende de nós, de nossos méritos, mas a nossa salvação é graça Tua, a partir do Teu amor por cada um e cada uma de nós.
Nesse sentido, queremos te pedir, Senhor, que a tua palavra seja sempre prioridade em nossa vida. Que sempre possamos nos deixar guiar pela tua graça em todos os momentos da vida. Que não pensemos que nossas obras, ou ser bom, nos dá privilégios especiais perante ti. Que Cristo seja o fundamento da nossa fé. Porque tu amaste esse mundo tanto, que deste o teu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação. A fé não depende de nós. A fé é um presente teu. Na verdade, já fomos agraciados no nosso batismo. Que o teu Espírito Santo possa nos fortalecer, para que a nossa fé não esfrie e nem vacile. Nós te agradecemos por este momento de comunhão que tivemos entre nós e contigo a partir da tua palavra. Queiras, ó Deus, permanecer com cada pessoa que dedica sua vida ao teu serviço. E pedimos-te também pela igreja, para que o seu fundamento seja sempre a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para guiar o nosso caminho. Assim queremos agora pedir também por todas as situações, por todas as pessoas, fazendo com as palavras que teu Filho Jesus Cristo nos ensinou a orar, orando assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Como filho e filha de Deus, nós vivemos da bênção de Deus. E com a sua bênção queremos encerrar esta celebração.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante a sua face sobre ti, para com a sua poderosa mão te abençoar. Assim te abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Justificados por graça e fé, sirvamos ao Senhor sempre. Amém.